E agora é o Evangelho de Carreirinha, hoje Lucas, capítulo 22, verso 31. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, disse Jesus aos seus discípulos na hora em que ceiavam juntos pela última vez antes da sua morte. E prosseguiu dizendo: assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio o meu reino a vocês, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, quando ele se manifestar. E naquele dia vos assentareis em tronos, para julgar as tribos de Israel, porque naquele dia os santos julgarão a terra e julgarão a anjos. Entretanto, após dizer isto, após dizer: eis que eu vos confio um reino, Jesus também disse a Pedro, na presença de todos: Simão, 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 Simão. Chamou pelo nome original, o nome com o qual ele foi circuncidado, nome que recebera de seu pai e de sua mãe. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, Simão Pedro, quando te converteres a esta consciência, fortalece os teus irmãos mais frágeis. Pedro, porém, respondeu: Eu, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Que isso? Mas Jesus lhe disse: Pedro, afirmo-te que hoje mesmo, daqui a pouco, 3 vezes tu negarás que me conheces, antes que o galo desse sinal, essa senha, este código do fracasso da tua natureza, da tua presunção de caráter. A seguir, Jesus falou, lhes perguntou a todos eles, presentes naquele lugar: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, mochilas, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles disseram: não, nada nos faltou jamais. Então Jesus lhes disse: agora, porém, é outra hora. Agora eu vos digo: quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, a mochila, a trouxa. E o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Com isso ele estava dizendo: pois vos digo que importa que se cumpra o que em mim está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. O que ele estava dizendo é: tratem-se como gente ávida, preocupada, consumista, violenta, adquiram até espada, preparem-se como aqueles que se preparam para tomar, arrancar, sair e partir. Porque se antes eu vos enviei como ovelhas para o meio dos lobos, importa-se agora que se cumpra a profecia que diz: foi contado com os malfeitores. Portanto, travistam-se de malfeitores, é o que Jesus ironicamente diz, advertindo-lhes que tudo quanto a seu respeito fora profetizado cumprir-se-ia. E ele concluiu: porque o que a mim se refere está acontecendo agora. Então eles lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Levaram a sério. Jesus estava falando para abrir-lhes o entendimento sobre o significado daquela hora. Melhor seria se vocês fossem bandidos, porque tudo mais está se cumprindo e cumprir-se-á.
e eles não entenderam, não tinham sutileza de percepção e disseram: olha aqui, 2 espadas. Está caracterizado o ato, a cenografia que pediste. Mas Jesus lhes disse: basta, chega. E saindo dali, foi como de costume, sempre que estava em Jerusalém, naqueles últimos tempos, ele dormia no Monte das Oliveiras, em alguma caverna. Até hoje há várias cavernas no lugar. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, que naquele dia era um jardim, um horto que existe até hoje, chamado Horto do Getsemane, ou Horto da Prensa do Azeite. Era o lugar onde o azeite era prensado, onde a azeitona virava azeite. Ora, ele lhes disse: orai, orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, 60, 70, 80 metros. E de joelhos mais adiante orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor, uma criatura celestial que o confortava. E estando Jesus cada vez mais em agonia, anjo presente, mas a agonia não se ausentava. Ele então orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra, como já aconteceu algumas outras vezes nas expressões mais extremas da agonia humana. Levantando-se daquela oração suado de sangue, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, profunda tristeza, negação, tentativa de não admissão da hora, de fuga da realidade do que tinham que viver de olhos abertos. Dormiram de tristeza. A tristeza nos mergulha em sonos inacordáveis. Então Jesus lhes disse: por que estás dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Fiquem atentos. Se vocês baixarem a guarda, a surpresa os vencerá, porque o sono autoproduzido, autoinfligido, já é a porta aberta para esse susto que os fará desmoronar. Fiquem acordados e de olhos bem abertos, para que não entreis em tentação. Falava Jesus ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas Iscariotes, vinha à frente deles e aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Ô Judas, os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, usaremos as espadas? Feriremos a espada? É a hora da guerra? Um deles, que a gente vem a saber que é Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote que vinha no meio da turba e cortou-lhe a orelha direita. Jesus, todavia, o socorreu, dizendo: basta, deixai. E tocando a orelha do servo do sacerdote do templo, o curou instantaneamente. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes que lá estavam, aos capitães do templo, ao oficialato, aos seguranças do templo, aos anciãos, aos presbíteros que vieram prendê-lo, disse:
Saístes com espada e com porretes, como para deter um bandido. E diariamente, estando eu convosco no templo, pregando, falando o que quis, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora. Esta é a hora das trevas, e vós sois filhos das trevas. Esta é a vossa hora. Então, prendendo a Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro, porém, seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, naquele meio tempo, uma criada que trabalhava na casa do sumo sacerdote, que era uma casa de 3, 4 níveis, bem construída, sólida, no Monte Sião. Uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse aí também estava com ele, que está preso lá dentro. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu não o conheço. Não atribui isso a mim. Pouco depois, vendo uma outra pessoa, disse: tu também és um dos dele. Pedro, porém, protestava, dizendo: ô homem, eu não sou. Tenho nada a ver com ele. E tendo passado cerca de 1 hora, um outro homem veio. Pedro teve 1 hora com aquelas 2 negações na cabeça e com o que Jesus tinha dito. 1 hora mais, tendo passado cerca, mostrar que não era só o susto, mas já tinha virado uma decisão, uma deliberação, uma malandragem que emergira daquele caráter, querendo sobrevivência a qualquer preço. 1 hora depois chegou um outro que afirmava, dizendo: também este aqui verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: não compreendo o que tu dizes. Eu não sei o que você está falando, não entendo nem o que você está dizendo, homem. E enquanto Pedro assim falava, logo cantou o galo. Que sonoplastia de agonia. Então, voltando-se o Senhor, que saía de um pátio interior na casa do sumo sacerdote, sendo levado para um outro lugar, voltou o olhar e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, que fazia apenas 1h30 que Jesus dissera, ou 2 horas no máximo. Mas ele tinha feito questão de apagar. Sobreviver era a ordem do dia. Então ele se lembrou como o Senhor lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou profundo e amargamente. Mais uma leitura do Evangelho de Carreirinho, para mim e para você. Vem VTV, o canal é você.